Olá, querido aluno. Vamos nessa semana ver sobre potência de 10, notação científica e conhecer também ordem de grandeza. Qualquer dúvida você pode deixar no comentário que eu vou ter prazer em te explicar. Então vamos lá? Antes de ver potência de 10, né? É uma potência. Para a gente poder ver notação científica, a gente tem que ver potência de 10 antes, na realidade. E nada mais é do que uma potência. É uma potência normal, igual a que a gente sempre conheceu. Só que a base é 10. Por isso a gente fala que é potência de 10. A base 10 é a base do nosso sistema decimal. Então, o que a gente tem que lembrar das potências? A gente tem que lembrar das propriedades das potências aí para a gente poder ser feliz, né? Vamos dizer assim. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, com 10 não é diferente. 10 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então 10 elevado a 1 é 10. Qualquer número elevado a expoente negativo, eu inverto o número. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Isso é inverter o número. Então, invertendo o número, eu inverto o sinal da potência. Quando eu somo potências de mesma base, quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Quando eu divido potências de mesma base, eu divido os expoentes. Né? Se eu tenho dois termos multiplicados e os dois estão elevados a um expoente, esse expoente tanto é de um como do outro. E no mesmo caso da divisão, se eu tenho uma divisão elevada a um expoente, então quer dizer que é um elevado, cada um, tanto no numerador como no denominador, vão estar elevados ao mesmo expoente. Então a potência de 10 ela é muito importante porque ela tem como base o nosso sistema de numeração decimal, né? Então a gente sempre anda casas com a vírgula, vai determinar as, as ordens aqui do número. Então, aqui, 35 mil, milhão, bilhão, 35 trilhões. Então, por exemplo, quantos zeros tiver aqui, eu posso substituir por 10 elevado à quantidade de zeros. Eu vou pegar uma caneta aqui. Quantos zeros tiver aqui, ó, no caso aqui tem 12 zeros. Então, eu posso substituir esses monte de zero por 12. Também do mesmo modo aqui, eu vou contar assim, quantas casas tem aqui, quantos zeros eu tirei aqui, né? E eu vou pôr um expoente negativo, porque eu aumentei o número. Então, sempre funciona assim. Se eu diminuir o número, eu ponho para compensar um expoente positivo e se eu aumentei o número, eu ponho um expoente negativo. É sempre do número de casas decimais que eu aumentei ou diminuí o número. E como que a gente opera com potências de 10? Então, para mim fazer as operações de potência de 10, eu vou fazer o quê? Eu vou, no caso, multiplicar os coeficientes. Coeficiente é o que está multiplicando a potência de 10. Então, no caso desse exemplo aqui, eu passei, para mim fazer essa conta, ela nem cabe na calculadora, se eu quiser fazer na calculadora, mas é fácil eu multiplicar 16 por 5. 16 por 5, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Né? Seria 160 dividido por 2, são 80. Então aqui, ó, eu passando para a potência de 10, fica mais fácil eu fazer essa conta, porque eu vou fazer 16 vezes 5 e potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 10 com menos 9 dá 1. Aí eu acho 800. A mesma coisa aqui. Eu vou primeiro fazer a multiplicação do denominador, mas eu passando tudo para a potência de 10, eu fica mais viável, mais fácil para a gente poder operar. Né? Então, quando a gente opera com um número muito grande ou muito pequeno, a potência de 10
é uma opção que não pode ser descartada. Notação científica. Então, eu gosto de falar que notação científica é você colocar um treminhão ou um caminhão bitrem aí na vaga de um fusquinha. Então, porque assim, ó, tem lá, a gente viu a potência de 10. Mas a gente escrever um número com potência de 10, cada um vai escrever de uma forma. Então, tinha que padronizar uma coisa para ficar meio que regra. Então, foi se estabelecida a potência de 10. Então, para escrever um número em potência de 10, o que a gente faz? Esse número só pode ter a unidade, e essa unidade tem que ser diferente de zero. E aí a gente pega a unidade diferente de zero, se tiver alguma coisa, pode pôr vírgula e o resto do número. Sempre a gente pega o número da esquerda, primeiro número da esquerda diferente de zero, vírgula, se tiver mais alguma coisa para frente, né? Vezes 10 elevado, e aí a gente conta o número de casas decimais que a gente aumentou ou diminuiu do número. Então, aqui a mesma coisa que eu pegar um caminhão e socar ele numa vaga de um fusquinha, né? Porque aí eu não vou escrever aquele número tudo. A vantagem disso qual que é? Primeiro, a notação científica padroniza, e segundo, que você vai mexer com números menores, então vai ficar mais fácil, menos chance de erro. Quando você está mexendo com um número muito grande, você esquecer de colocar um zero, você rebenta seu cálculo tudo, né? Então, por exemplo, aí, ó, na potência de 10 aqui, ó, nesse número, eu vou olhar daqui, ó, da esquerda para a direita, o primeiro número diferente de zero é 9. E depois tem 7, então vou pôr 9,7. A vírgula estaria aqui no final do número. Quantas casas eu andei aqui? Ó? 3, 6, 9, 12 casas. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 12. Quando eu estou com um número muito pequeno também, por exemplo, a carga elétrica de um elétron, é esse valor aí. Então, o que eu faço? Eu vou olhar daqui, o primeiro número diferente de zero é 1. Então, vou pôr 1,6. Quantas casas? Aí eu vou contar aqui quantas casas. 19 casas eu andei. Beleza, então eu vou pôr elevado a menos 19. Porque, na realidade, para esse 1,6 ter esse valor aqui, que não sei nem falar para vocês, eu tenho que dividir ele por 10, 19 vezes. Agora, ordem de grandeza. Ordem de grandeza, muitas vezes a gente não precisa daquela precisão, né? Às vezes o número é tão grande ou tão pequeno que a gente não precisa, assim, a gente quer saber só a dimensão dele, quanto grande ou pequeno ele é. Então, a gente usa ordem de grandeza. Ordem de grandeza vai ser a potência de 10 mais próxima do número, né? E quando a gente fala em potência de 10 mais próxima do número, tem que lembrar de olhar aqui, ó, o coeficiente da potência. O que está multiplicando a potência de 10? Porque se o que estiver multiplicando aqui for um número menor que 5, então se é menor que 5, beleza, a potência de 10 é o expoente, a ordem de grandeza é o expoente, é a potência de 10 com o expoente que está aí. Beleza, aqui no caso, 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. A ordem de grandeza desse número é 10 oitava. Tranquilo. Agora, se o número da frente, que está multiplicando, o coeficiente for maior, 5 ou maior que 5, a gente fala maior ou igual a 5, então ele está mais perto de 10 do que de 1. Aí o que eu faço? Eu somo mais 1 no expoente aqui. Então, se eu tiver um expoente negativo, eu vou somar mais 1, ele vai ficar menor, um número menor. Se o expoente for positivo, mais 1, ele vai ficar maior, né? Vai ser sempre o sucessor aí. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. 4,9 vezes 10 a nona. 4,9 é menor que 5. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 a nona.
Agora aqui, 5,8 vezes 10 a menos 8. Opa, a ordem 5,8 está mais para 10 do que para 0. Então, eu vou somar mais 1, vai ser menos 8 mais 1. Então, vai ser 10 elevado a menos 7. Agora, vamos passar um número de notação científica e fazer a operação com essa forma de expressar. Então, se a gente estiver multiplicando em notação científica, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os coeficientes e somar os expoentes da potência de 10. Se eu estiver dividindo, é as regras da potência. Eu vou dividir os coeficientes, fazer o A dividido por B e subtrair os expoentes. Então, um exemplo aí, 9,6 vezes 10 a 6. Então, a gente vai aqui, ó, dividir os coeficientes, subtrair os expoentes. Aqui, dividir os coeficientes, subtrair os expoentes. Aqui, multiplicou os coeficientes e somou os expoentes. Aqui também, multiplicou os coeficientes e somou os expoentes. Então, e como que a gente faz para operar se a gente quiser somar ou subtrair? Aí, para você somar ou subtrair números com potência de 10, a potência, você tem que deixar a potência igual para você poder tirar em evidência. Então, você vai ter que fazer um menos outro aqui, por exemplo, A 10 elevado a n mais B vezes 10 elevado a n menos n, vezes 10 elevado a n, porque aqui, ó, eu vou somar os coeficientes e esse n vai sumir, vai ficar o 10 elevado a m. Mas, para mim poder tirar 10 elevado a n em evidência, então eu faço dessa forma. Vamos fazer um exemplo. 5 vezes 10 a nona, menos 7,5 vezes 10 a décima. Eu gosto de deixar o maior expoente, mas não vou deixar o maior expoente aí não, eu vou fazer pelo menor expoente. Então aqui, ó, 5 vezes 10 a nona, 10 a décima, 9 mais 1. Então aqui, ó, eu vou tirar 10 a nona em evidência, vai ficar 5 menos 7,5 vezes 10 vezes 10 a nona. Então isso aqui, 5 menos 75, que vai ser menos 70 vezes 10 a nona. Então, dá uns exemplos aqui, ó. O Enem gosta muito de potência de 10, por isso que é importante a gente estudar. Então, aqui, ó, ele fala desse satélite, né, Yu, que operou na Terra e tal. Aí, no final, ele fala a distância que ele passou da superfície da Terra. Com base nessas informações, ele quer saber a distância que passou. E a distância foi dada aqui, ó. Eu não sei porque eu animei esses números. 325 mil quilômetros. Então, aqui, ó, pela imagem está a distância aqui. Então, 325 mil quilômetros vão passar aqui, ó. Está um número misto. Então, eu passei ele para número puro. Agora, eu vou passar ele para notação científica. Então, vai ficar 3,25 vezes 10 e vou contar quantas casas. 10 à quinta. Então, eu vou achar a alternativa lá, a alternativa D. Então, é isso, pessoal. Notação científica vai sempre ajudar a gente nos cálculos, vai te ajudar lá na química, na física e também aqui na matemática. E não esquece, se gostou, passa para os seus colegas e deixa um ok aí para a gente. Até mais!